Você já se perguntou quais são as razões do porquê um indivíduo deveria obedecer a outro indivíduo ou grupo de indivíduos? Se você já fez essa pergunta, esse é um vídeo para você. Eu vou falar sobre esse livro aqui, Ideias Políticas na Era Romântica de Isaiah Berlin. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Malaquias. Eu tenho esse canal aqui para compartilhar as minhas interpretações dos livros que eu tenho lido, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre os meus aprendizados e sobre a própria obra em si. Pois bem, voltando então ao livro, ele vai justamente destrinchar essa pergunta, que é a pergunta de por que o indivíduo deveria obedecer a outro indivíduo. E já vou dar a resposta já. Então, caso você queira ter a resposta e depois cancelar o vídeo, tá tudo bem. Porque a resposta é simples. Talvez o caminho para chegar lá, talvez não. A resposta é: não há bases objetivas para isso acontecer. Tudo isso é muito subjetivos e temos que ter um compromisso entre as pessoas, e por isso é uma base do liberalismo, esse compromisso entre as diferentes visões que cada um tem sobre o mundo, e portanto nenhuma nem outra pessoa deve obedecer a outra, a não ser como um critério de delimitar o seu espaço, quase como um pacto de anti-agressão. Então não existe bases objetivas para isso. No final, isso aqui é uma crítica aos coletivismos. O que eu falo de coletivismos? Naturalmente, aquilo que Isaiah Berlin viveu e que motivou toda a sua obra, que foram os coletivismos do século XX, nazismo, comunismo e fascismo, mas tudo aquilo que hoje em dia também se aparenta como coletivismo. E aqui destaco tanto os ecologistas e qualquer outro movimento coletivista que quer mandar na sociedade, que quer dizer como você deve viver ou como não deve viver. Não existe base objetiva para definir isso. Então, essa é a grande resposta de Isaiah Berlin para a pergunta. Essa resposta mostra duas competências ou características de Isaiah Berlin que eu acho bastante relevante. A primeira é que ele coloca a liberdade como um valor importante. Eu até vou falar isso num dos livros que eu vou fazer uma resenha aqui, que é Freedom and Its Betrayal. Ele coloca a liberdade como um valor acima da felicidade. Então, para ele, o indivíduo ele deve ter liberdade, mesmo que não tenha felicidade. E para ele não é dessa forma que funciona. Então, uma característica super importante de Isaiah Berlin colocar a liberdade como um valor acima da felicidade. Até mesmo porque que é felicidade, não é uma coisa clara e bem definida. A segunda coisa mostra a capacidade de Isaiah Berlin de entrar na cabeça dos pensadores que ele analisa. Ele analisa em toda a obra dele, ele vai discutir a história das ideias. E ele tenta se colocar na cabeça dos pensadores para tentar passar para a gente o que essa pessoa estava pensando, por que ela está pensando dessa forma e por que ele não concorda. Isso é importante. Então, entender exatamente o que a pessoa queria dizer e aí sim discordar de um dos seus elementos. Qual que é a conclusão aqui? A conclusão, separei uma frase dele: uma desconfiança de qualquer pretensão à posse de um conhecimento incorrigível sobre o comportamento humano. Então, se você encontra alguém que acredita ter a resposta do comportamento humano para tudo, desconfie. Essa mesma abordagem que eu vi no livro Conflito de Visões, de Thomas Sowell, onde ele fala as pessoas que têm uma visão irrestrita do homem, eles acreditam ter a solução de tudo. Assim, na obra de Thomas Sowell, ele também vai aparecer como os ungidos, os iluminados, que têm a resposta para tudo, que você precisa ser guiado por eles para construir o paraíso na Terra. Isaiah Berlin diz: desconfie desse tipo de gente. Agora, o mais interessante é como Isaiah Berlin chegou nessa conclusão. Falou: tá bom, essa aqui é a resposta, eu posso aceitar ela de face ou entender como ele chegou lá, e o livro vai falar justamente sobre isso. São 4 capítulos que tem a ordem lógica que ele vai explicar. O primeiro capítulo, ele vai falar sobre o pensamento ocidental. O segundo capítulo, ele vai falar o choque que teve o pensamento ocidental com uma abordagem científica ali por volta do século XVII. O terceiro capítulo é falar como o romantismo mudou tudo, que foi justamente o tópico do livro anterior que eu resenhei aqui para vocês, que é a raiz do romantismo. E por último, ele vai concluir com a marcha da história, que é o quarto e último capítulo. Então, eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro deles sobre pensamento ocidental. Eu já comentei isso em outras resenhas de livro dele.
Ele acredita que o pensamento ocidental, desde os gregos, tinham paradigmas, tinham propostas que sequer não eram discutidas, mas eram comuns até mais ou menos o final do século 17 e 18. Quais eram essas propostas? As propostas de que existia uma verdade para explicar o que é o mundo. Segundo, que essa verdade poderia ser ensinada. E terceiro, que as diferentes verdades que poderiam ser aprendidas, elas não eram conflituosas, porque caso não fossem consistentes, ou caso entrassem em conflitos, elas não seriam verdades absolutas para o entendimento da sociedade. Então ele vai discutir no primeiro capítulo justamente isso. Tá? E aí depois ele vai rechear a tese dele de toda a história do pensamento para falar, olha, todo mundo acreditava que isso era verdade. E aí vai passar para o segundo capítulo, que é qual foi o choque do pensamento científico. O pensamento científico teve muito sucesso no século XVII. Descartes, Newton, Galileu e vários outros cientistas e pensadores contribuíram de uma forma bastante significativa para o entendimento do que é o mundo. Não só do que é o mundo que estão próximo deles, mas também até para os sistemas solares, planetas, estrelas. Então, o entendimento que as pessoas tiveram nessa revolução científica e a praticidade que trouxeram para eles, ou seja, permitiu a revolução industrial, o aumento da riqueza e do bem-estar da população em geral, isso deixou os pensadores em choque. Né? Eles falaram assim, nossa, o que está acontecendo? E esse choque os fez pensar, será que o que o Newton fez, Newton e companhia fizeram para a ciência, para o entendimento do mundo, a gente pode replicar para o comportamento humano e para a sociedade? É justamente essa ideia que ele vai desenvolver no capítulo 2. No capítulo 2, ele ainda vai falar que Deus deixou de ser a medida de todas as coisas. Então, o homem acabou ocupando um certo espaço. Ainda não teve uma quebra geral, mas nesse primeiro momento já teve um questionamento. Olha, aquilo que a gente entendia como verdade, a gente já sabe que não é. Então, quais são os limites de Deus nessa história toda? E aqui também aparece um grande pensador, que é o Rousseau, que ele faz um grande jogo de palavras para dizer que liberdade não é liberdade. Eu vou falar mais sobre ele num outro livro, que é Liberdade e Seus Traidores, mas por hora, esse movimento científico ele gerou essa reação, esse descontentamento com a ideia de que Deus explicava tudo, ele não mais explica tudo. Então tá, se não é Deus, o que então deveria explicar? Isso nos leva ao capítulo 3, que é um resumo do livro Raízes do Romantismo. Então, se eu pudesse pegar aquele livro Raízes do Romantismo e colocar aqui no capítulo 3, eu acho que se encaixaria muito bem, tá? Aqui ele vai falar assim, o romantismo foi o momento que depois desse primeiro choque com a revolução científica, com o método científico, eles começaram a questionar, será então que o homem não é a medida de todas as coisas, dado que Deus, a gente sabe que tem um papel no mínimo limitado, se não nenhum, na explicação do que é o universo, do que é a sociedade? Se isso é verdade, então eles começaram a se questionar se o homem não deveria ser a medida de todas as coisas, e se ele é a medida de todas as coisas, será que existe essa verdade? Então ele começa a questionar aquela premissa do capítulo 1. Existe uma verdade? Ela é ensinada? Ela é consistente? E a conclusão dos romantistas é que não. E se a verdade não é consistente, então não existia uma única verdade. Como a gente faz para conciliar as diferentes verdades? Esse é todo o papel do romantismo. Ele não concilia. Ele fala que, já que não existe uma verdade a ser conciliada, então o que eu vou valorizar mais vai ser a ação, o individualismo, ou seja, o quanto você se doa para aquilo que você acredita. Porque eu não consigo julgar se pelo que você luta é bom ou ruim. Eu só consigo te julgar pela entrega que você se faz àquilo que você acredita. O romantismo teve consequências boas e ruins. Dentre as ruins, a principal delas foi que incentivou o fascismo. Porque já que não existia uma única verdade, o fascismo dizia, siga o seu líder, porque se cada um seguir a sua verdade, a gente vai terminar no caos. Então vamos todos se orientarem de acordo com o pensamento do líder e aí sim levar a sociedade para um outro patamar, para um patamar de construir o paraíso na Terra. Por outro lado, gerou uma coisa não esperada, que foi um apoio ao liberalismo. Por que isso aconteceu? Porque já que eles entendiam que cada um tinha a sua verdade, a sua noção do seu entendimento de mundo, como é que a gente faz para viver em sociedade? A gente tem um certo compromisso entre a gente, como um pacto de não agressão.
Então, se cada um tem a sua ideia e se respeita dentro de certos limites, mas de outros limites mais internos, cada um é responsável pela sua vida, isso foi uma outra forma de justificar o liberalismo. Então, essas são as duas consequências do romantismo. Já o quarto e último capítulo, ele vai falar sobre a marcha da história. Qual que é a grande tese dele nesse capítulo? Ele vai falar que atribuir uma personalidade à história ou ao comportamento da sociedade como um todo é um grande erro. Um erro que custou muito caro, que custou milhões de vidas, sobretudo no período de guerras. Porque as pessoas acreditavam que a história tinha forças e que poderiam ser manipuláveis por certos iluminados. Hegel tem a sua parcela de culpa, já vimos isso na resenha que fiz de Karl Popper no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e ele também citou um outro pensador que contribuiu para essa ideia ruim, que foi Vico. E por último, ele diz que ainda somos influenciados por essa ideia de que existem forças pessoais que estão além dos humanos, mas que guiam a nossa história e que a gente não consegue se livrar disso. Qual que é a grande diferença entre esse tipo de abordagem é uma abordagem científica? Porque a abordagem científica, ela se preocupa com o que é, enquanto essa abordagem historicista, ela se preocupa com o que deveria ser. E o que deveria ser é um espaço de mais especulação do que um espaço científico. Então vou tentar resumir todo o argumento do livro aqui. Qual que foi a pergunta? Existem razões de por que um indivíduo deveria obedecer outro indivíduo ou grupo de indivíduos? Qual que é a resposta? Não existem bases objetivas para justificar um indivíduo obedecer a outro indivíduo ou grupo de indivíduos. Tudo é subjetivo e precisamos ter um compromisso entre as pessoas. Em outras palavras, ele quer dizer que tem muita desconfiança sobre qualquer intelectual que diz ou pretende dizer que tem a pretensão de ter uma resposta sobre tudo, o que me lembra Hayek e o caminho da servidão e os erros fatais do socialismo, que também já fiz revisão aqui. Tá bom? Essa pergunta, essa resposta. Como ele chega lá? Quais são os conteúdos dos 4 principais capítulos, ou os 4 capítulos que ele tem no livro? O primeiro ele vai falar sobre o pensamento ocidental, o segundo sobre a Revolução Científica, o terceiro sobre a Revolução ou do período romântico e quarto sobre o erro da marcha da história. Primeiro capítulo, que é o capítulo sobre a história do pensamento ocidental. O que está por trás do pensamento ocidental era de que todos procuravam uma única verdade que pudesse explicar o mundo. Essa única verdade ela poderia ser ensinada e que essa verdade seria consistente com qualquer outro tipo de verdade. Então, esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, Revolução Científica muda isso, porque algumas coisas que se acreditavam ser verdade passam a ser questionadas pela ciência, os resultados são inquestionáveis e se começa a se perguntar, será que a gente pode aplicar os métodos científicos que são aplicados para explicar a natureza, para explicar agora a sociedade? O que os românticos fazem no capítulo 3? Eles falam, olha, essa ideia de utilizar os métodos científicos parece não funcionar muito bem. O que a gente está vendo é que existe essa única verdade do pensamento ocidental, ela não se concretiza. Não existe uma única verdade. O que a gente valoriza é a ação, é o que a pessoa acredita, a entrega ao que ela acredita, e não mais a razão, porque a razão, cada uma tem a sua. O quarto é a ideia de que existe sim uma razão para explicar a história, só que não é exatamente como a ciência, mas a história tem forças que vão além do humano que podem explicar as suas causas e consequências. Só que isso teve um custo muito grande, um custo de muitas vidas. Fascismo, nazismo e comunismo seguiram essa ideia de que poderiam construir o paraíso na Terra porque entendiam dessas forças, quais eram elas, queriam manipulá-las para construir um cenário de paraíso dentro da Terra. Como eu resumiria a conclusão de Isaiah Berlin? A conclusão é de que os métodos científicos que são utilizados para entender como o mundo é, não podem ser aplicados da mesma forma para explicar como o mundo deveria ser. E este foi o erro dos romantistas, e este foi o erro principalmente do século XX e do fascismo, nazismo e comunismo que queriam criar o paraíso na Terra. Esses mesmos métodos, eles não têm a mesma capacidade, porque como o mundo deveria ser não é passível de uma única resposta.
Se não é passível de uma única resposta, a gente deveria construir um compromisso entre nós, ao invés de ficar digladiando ou guerreando, que o que aconteceu no século XX, para mostrar quem tem mais valor ou quem tem menos valor. Espero que tenha sido útil para vocês esse resumo. Caso tenham gostado e queiram falar mais sobre isso, por favor, deixem um comentário aqui no vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ajuda bastante a disseminar a ideia para outras pessoas que podem também curtir esse papo aqui que a gente está tendo, tá bom? Obrigado e até mais!